E aí, jovens, integrantes do QG, pronto para mais um bloco? Pronta para mais um bloco? Vamos lá, menininho, vamos lá, menininha. Relembra o que a gente fez até agora, vamos junto. A gente falou que precisava criar uma unidade padrão para medir massa de átomo. Falamos da criação dessa unidade, 1U, certo? Que corresponde a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Dissemos o que é a massa atômica e o que é a massa molecular. Calculamos massa atômica de um elemento que é formado por diversos isótopos, aquela média ponderada. E no último bloco, a gente fez alguns exemplos comparando isso. Tá? Tá na hora da gente mudar um pouquinho essa história, certo? Você concorda que U é uma unidade extremamente pequena? Unidade de massa que é muito pequenininha, muito levinha? Tanto que ela foi definida para você calcular, para você comparar massas de átomos. E átomo é uma grandeza, é uma entidade química muito diminuta, muito pequenininha. Certo? Agora, se você vai na prática, num laboratório, fazer qualquer experimento químico, é natural você pensar em gramas, em miligramas. Certo? Então, começa a ser útil a gente trabalhar a conversão de U para grama, que é uma unidade mais plausível para a gente, uma unidade mais corriqueira para a gente, mais próxima do que a gente está habituado. Jefferson, dá para fazer a conversão? Dá, cara. Não tem problema nenhum, não. Dá para fazer. Você não converte quilômetro para metro? Você não converte quilograma para tonelada? Então você pode converter U, que é uma unidade de massa, para grama, que é uma outra unidade de massa. A grande diferença é que você já tem alguns fatores de conversão na tua cabeça. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 metro cúbico, 1000 litros. Certo? Agora aqui você não tem esse fator de conversão ainda. A gente vai estabelecer para você. Ok? Então vamos relembrar só uma coisinha aqui, ó. Vem para a lousa comigo. A gente falou, num bloco anterior, que o cloro apresenta-se na forma de dois isótopos, 35 e cloro 37. O cloro 35, essa informação que eu estou te passando agora, ele corresponde a 75% de abundância, de ocorrência. Ok? Ocorrência. Tá? O cloro 37, ele corresponde aos 25% restantes de ocorrência. Aí você lembra que a gente calculava, besteirinha aqui, vamos voltar, ocorrência. Volta de novo, rência, está aqui. Ok? A gente calculou a massa atômica do elemento cloro, que seria 35 vezes 75, mais 37 vezes 25. Soma tudo, divide por 100%. De cabeça, faz essa conta aí. 35,5U. Cara, você sabe o que esse 35,5 carrega de informação? Presta bem atenção. Esse valor 35,5 é resultado de uma média. Uma média que apresenta o cloro 35 e o cloro 37 como isótopos constituintes. E mais, essa média diz, né, com essa média você precisou como informação, né, que o cloro 35 corresponde a 75% de todo o cloro existente na natureza. E o 37 aos outros 25%. Cara, percebeu quanta informação tem nesse valorzinho 35,5? O 35,5 diz que o cloro é formado por dois isótopos, o elemento cloro é formado por dois isótopos, um mais leve com massa 35, um mais pesado com massa 37. Esse mais leve corresponde a 75% total e o mais pesado a 25%. É muita informação para você simplesmente descartar esse valor 35,5. Ele carrega um monte de informações que você não pode descartar assim. Ok? É uma grandeza física, a gente já comentou isso. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tentar preservar esses valores calculados. Se você tiver por curiosidade que olhar uma tabela periódica, você não vai ver a massa de cada um dos isótopos, tá? Você já vai ver o valor da massa atômica, ou seja, essas médias já foram calculadas e colocadas na tabela para você. Na prova do Enem, quando aparecer lá, dado massa atômica do fósforo 31,1 ou 31, massa do potássio, né, 39,1, certo? Esse valor já é resultado da média. Não precisa se preocupar em ter que calcular novamente. Já é o resultado. Quando você tiver que calcular, o enunciado vai ser bem claro como esse que a gente falou. Ok? Então vamos lá. Eu quero preservar essas médias calculadas.
Porque elas trazem informações de quantas vezes cada um dos isótopos é mais pesado que o padrão e quantos por cento eu tenho de cada um na natureza. Eu não vou descartar esses valores assim. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para você o seguinte: se um átomo é muito pequeno e muito leve, tá? E eu quero fazer uma correlação de massa atômica para grama, eu vou fazer a seguinte pergunta: a massa do cloro, massa média, o valor médio de massa do cloro é 35,5 U. Se eu quiser uma balança que aponte 35,5 gramas, percebeu? A massa atômica do cloro é 35,5 U, certo? E se eu quiser colocar átomos de cloro numa balança, de tal modo que essa balança aponte lá no visor 35,5 gramas, quantos átomos de cloro eu tive que colocar aqui? Essa é a pergunta. Sacou a ideia? Essa é a pergunta. Então não precisa ficar descabelado, não precisa ficar tenso, porque a gente vai desvendar esse caso agora. Certo? Não se preocupa não. Minha pergunta eu vou repetir outra vez. Eu tenho massa atômica do cloro calculada, você viu aqui agora na lousa comigo, 35,5 U. E eu falei para você que é muito ruim descartar esse valor 35 depois de estudar todas as informações que estão agregadas a esse valor. Tá? Então, vou fazer o seguinte, balança aqui. Eu vou começar a colocar, claro que hipoteticamente, tá? Eu não consigo enxergar um átomo de cloro para fazer essa conta, a medida é indireta. Ok? Eu vou começar a colocar átomos de cloro nessa balança. E eu quero que o visor aponte o mesmo número, 35,5, que tem uma relação íntima com átomos de cloro para a gente. Tá? Eu quero que o meu visor aponte 35,5. Só que a minha balança está graduada em gramas. Quantos átomos de cloro eu preciso colocar aqui para que a tabela aponte 35,5 gramas? Ah, Jefferson, um átomo de cloro tem massa 35,5 gramas. Não, por favor, não faz isso. Um átomo de cloro com massa 35,5 gramas, pô, o átomo é pesado pra caramba, cara. Você não pode fazer isso. Tá? Então, um átomo de cloro, 35,5 U. Esse U é leve pra caramba. Então, você vai ter que colocar um monte de átomos de cloro nessa balança para a unidade sair de U e a minha balança conseguir marcar gramas. Certo? A minha pergunta foi, quantos átomos de cloro eu preciso colocar aqui? Ok? Fechou? Então vamos para a lousa. Olha aqui. Repara só. Eu vou colocar aqui, ó, massa atômica da prata. Fui até a tabela e achei 108 gramas. Tá? Olha a ideia que eu te passei agora. Eu quero que essa balança aponte 108 gramas. A pergunta é quantos átomos eu preciso colocar aqui? Quantos átomos de prata eu preciso colocar aqui? Certo? A resposta inicial que eu te dou é 1 mol. Certo? Jefferson, você não me disse quantos átomos. Você falou 1 mol e eu não sei o que é mol. Pô. Até agora você não adiantou minha vida, não. Então vamos lá, vamos melhorar o seguinte. Esse mol, 1 mol, equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Certo? Então, equivale a seguinte, eu coloco nesse prato da balança 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de átomos de prata. E aí, do outro lado, eu consigo equilibrar com 108 gramas. Esse 108 é justamente a massa atômica da prata. Massa atômica da prata. Tá? Então, se eu colocar 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata, o que aparece aqui é a massa atômica da prata, só que em gramas. Certo? A gente viu no bloco anterior que a massa atômica do sódio é 23. Então, se eu quiser que aqui apareça 23 gramas de sódio, eu também vou colocar 1 mol de átomos de sódio. Certo? A gente viu que a molécula do Na3PO4, lá no primeiro bloco, era 164 U. Se eu quiser que essa balança marque 164 gramas, aqui eu preciso de 1 mol de moléculas de Na3PO4. Certo? Jefferson, então o que é esse mol? O que é esse mol? O mol é a quantidade
de átomos que eu preciso colocar na balança para que ela aponte para a gente a massa atômica do cara, só que agora no valor equivalente em gramas. 1 mol é a quantidade de moléculas de uma substância que eu preciso colocar para que no outro prato da balança apareça a massa molecular expressa em gramas. Certo? Então vamos lá. Volta aqui. O nosso exemplo inicial é, tenho aqui oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? Procura aí rapidinho, te dou um tempo. 16. Massa atômica do oxigênio, 16U. Certo? Jefferson, mas a minha balança não mede massa em U. A minha balança só mede massa em gramas. Ok. Quantos átomos de oxigênio eu preciso colocar nessa balança para ela marcar 16 gramas? 16 porque é o valor numérico equivalente à massa atômica. Certo? Você vai, né, contabilizar um total de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Tá? Troca, tira o oxigênio e bota fósforo. Qual é a massa atômica do fósforo? 31U. Eu quero que essa balança aponte 31 gramas. Quantos átomos de fósforo eu preciso colocar aqui? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de fósforo. Tiro o fósforo. Eu quero colocar cálcio. Qual é a massa atômica do cálcio? 40U. Eu quero que a minha balança aponte 40 gramas de cálcio. Quantos átomos de cálcio eu preciso colocar? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Jefferson, esse valor é constante? É. Esse valor é chamado de constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Esse valor constante corresponde à quantidade de átomos que eu preciso colocar na balança para que essa balança aponte um valor equivalente à massa atômica dele, só que em gramas. Lembra que lá no início a gente falou que grama era muito grande para medir átomo? Então eu preciso colocar um monte de átomos para aparecer grama desse lado. O mesmo vale para a molécula. H2S, ácido sulfídrico, gás sulfídrico popularmente conhecido aí. Tá? O enxofre tem massa 32, cada hidrogênio, massa 1. Como são 2 hidrogênios? 2. Então, H2S, 2 com 32, 34. Quantas moléculas de H2S eu preciso colocar nessa balança para que ela aponte para a gente 34 gramas? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O raciocínio que eu desenvolvo para átomo serve para molécula. Tá certo isso? Ok? É muito comum a gente poder aproximar esse 6,02 para 6 puro. Ok? Então, olha aqui no quadro, rapidinho. Ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 é a nossa constante de Avogadro. Constante de Avogadro, tá? É muito comum a gente poder aproximar para 6 vezes 10 a 23. Jefferson, esse 0,2 aqui é desprezível, né? Cara, é 0,2 multiplicado por 10 a 23, tá? Não é tão desprezível assim não. Mas para efeito de conta a gente pode ficar com esse valorzinho aqui bonitinho. Então, 1 mol equivale 6 vezes 10 a 23 unidades. Jefferson, por que eu chamo de mol? Por que eu chamo de mol? Pelo mesmo motivo que uma quantidade de 12 tu chama de dúzia. Pelo mesmo motivo que uma quantidade de 10 tu chama de dezena. Certo? Uma dúzia não são 12 unidades? Uma dezena não são 10 unidades? Uma centena não são 100 unidades? 1 mol são 6 vezes 10 a 23 unidades. A única diferença é que o valor é absurdamente grande, mas é um número e você manipula números da maneira que você achar mais conveniente. Certo? Você vai multiplicar, você vai dividir, você vai fazer o que você quiser com esse número. Ele só é grande. Então, quando eu falo dúzia, tu entende 12. Quando eu falo dezena, tu entende 10. Quando eu falo centena ou cento, você entende 100. Quando eu falo mol, você entende 6 vezes 10 a 23. Natural. Natural. Certo? Outra coisa, toma muito cuidado com o tipo de pergunta que eu posso te fazer. Quando eu pergunto para você quantas unidades, eu quero que você me responda quantas unidades. Quantos átomos estão presentes? Tantos átomos. Certo? Eu não quero que você me responda tantos mols de átomos. Vou te dar um exemplo bobinho.
Imagina que você tem uma caixa e nessa caixa você tem 6 fileiras e cada fileira com 10 laranjas. É bobinho o exemplo, mas te dá bem essa ideia. Tá? 6 fileiras numa caixa, cada fileira com 10 laranjas. Quantas laranjas eu tenho? Difícil a conta, hein? Vamos lá, tempo para você. 60, né? 6 fileiras, 10 laranjas cada, 60 laranjas. Quantas dúzias? Faz a conta. Se uma dúzia é 12, x dúzias, 60. Esse x deu 5. Então eu posso te perguntar quantas laranjas e você vai me responder 60 laranjas. Eu posso te perguntar quantas dúzias de laranjas e você vai me responder 5 dúzias. É exatamente a mesma quantidade, mas se eu perguntar quantas unidades, o número que você responde para mim é 60. Se eu te perguntar quantas dúzias, o número que você responde para mim é 5. Mesma coisa aqui. Se eu te perguntar quantos mols, o valor que você vai me responder é 1. Se eu te perguntar quantos átomos ou quantas moléculas, o valor que você vai me responder é outro. Tá? Presta muita atenção para não confundir. Ok? Vamos ver mais uma coisinha aqui. Vamos lá. Um exemplinho para a gente começar a bater papo. Olha só. Eu tenho aqui alguns gases. Metano, que é o CH4, né? Ozônio, que é o O3, oxigênio, que é o O2, e o trióxido de enxofre, que é o SO3. Massa de 3 mols. Cara, se 3 mols tem essa massa, cada mol é isso aqui dividido por 3. E lembra, mol é o que eu preciso para a massa sair em gramas. Então vamos lá. 1 mol desse cara vai ter o quê? Se 3 mols são 48 gramas, 1 mol, 16 gramas. Ozônio, se 3 mols são 144 gramas, 1 mol vai ser 48 gramas. Se no oxigênio 3 mols são 96 gramas, cada mol, 32 gramas. Se o enxofre 3 mols são 240, cada mol vai ser 80. Sacou a ideia ou não? É como se eu dissesse para você o seguinte, a massa de 1 mol, né? Massa de 1 mol do metano, no caso, 16 gramas. Então eu poderia dizer que isso aqui equivale a 16 gramas para cada mol. É uma outra forma de você trabalhar isso. 16 gramas para cada mol. 48 gramas por mol, 32 gramas por mol, 80 gramas por mol. Tá? Vamos aí às perguntinhas, olha só. Com base na tabela acima, repara que nessa questão ele não te deu massa atômica de ninguém, percebeu? Porque você tem como calcular isso a partir dessa tabela. 3 mols e aí você tem as massas. Para cada mol você tem 1/3 disso. 1/3 de 48, 1/3 de 144, 1/3 de 96, 1/3 de 240. Tá? Vamos lá. Com base na tabela acima, que relaciona as massas de 3 mols de alguns gases, assinale a alternativa correta. Se a massa da molécula de O2 é 8 vezes maior que a da molécula do gás nobre hélio, aqui ele deveria te dar, tá? O gás nobre hélio, massa atômica do hélio é 4U. Certo? Se a massa da molécula de O2 é 8 vezes maior que a molécula do gás nobre hélio, então esta terá massa igual a 256. Vamos lá. Se a massa atômica do hélio é 4 e a do oxigênio, né, é 8 vezes maior, 8 vezes 4, 32. É exatamente o que a gente viu aqui, ó, 32. Ele está dizendo que é 256, furado, né? Completamente furado. Certo? Segunda, a relação entre massas de 200 moléculas do SO3 e de 50 moléculas de O2 é igual a 4. Vamos ver aqui, ó. Quando eu falo molécula aqui e molécula aqui, poderia ser mol de moléculas aqui e mol de moléculas aqui. Beleza? Se eu trabalho de uma molécula para 2, pode ser de uma dezena para 2 dezenas, a proporção está mantida. Né? Uma dúzia para 2 dúzias está mantida. Uma centena para 2 centenas está mantida. 1 mol para 2 mols está mantido. Então vamos lá. Cada mol de moléculas do SO3 não é 80 gramas? Então quando eu venho para cá, ó, SO3, 80
gramas por mol. O2, 32 gramas por mol. Se eu pegar 200 mols, é isso aqui vezes 200. Certo? Então aqui, ó, na letra B, 200 mols de moléculas do SO3. Vai ser 200 vezes mol de molécula do SO3, 80 gramas. 200 vezes 80 gramas, de 1.600, 16.000 gramas. 50 mols de moléculas de O2, mol de molécula de O2, 32 gramas. Vai ser 50 vezes 32 gramas. Nem precisa fazer a conta, tu já viu que não dá, né? Olha o que ele fala. A relação entre massas... aliás, precisa fazer a conta assim, perdão. Relação entre as massas de 200 moléculas de SO3 e 50 moléculas de O2 é igual a 4. Ou seja, ele está dizendo que esse valor é 4 vezes maior que esse. Será que é? Vamos fazer a conta? 32 vezes 50. 0, 5 vezes 2, 10 vai 1, e aqui vai dar 16. 1.600. Cara, isso aqui é 4 vezes maior que isso? Não, Jefferson, isso aqui é 10 vezes maior. Se corresponde a 10 vezes maior, e ele disse que são 4 vezes maior, furada a segunda. Terceira, o volume ocupado por 240 gramas de SO3 é maior do que o ocupado por 144 gramas de O3. Vamos trabalhar aqui rapidinho, olha só. Para gases, o volume ocupado é proporcional ao número de mols, sendo pressão e temperatura constantes. Tá? Pressão e temperatura constantes. Ok? Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte, 240 gramas de SO3 equivale justamente a 3 mols. Certo? Aqui, 144 gramas de O3, justamente 3 mols. Você concorda que eu tenho 3 mols de SO3 aqui, 3 mols de O2 aqui? Se forem medidos nas mesmas condições de pressão e de temperatura, se tem o mesmo número de mols, tem o mesmo volume. Ele está dizendo que é maior. Essa parte de gases a gente vai trabalhar direitinho nos próximos módulos, tá? Nos próximos blocos. Não se preocupa, eu só estou te dando um upzinho nesse assunto. São iguais porque tem o mesmo número de mols. E aí ele está dizendo que é maior e na verdade não é. O número de moléculas em 144 gramas de O3, 3 mols, é 1,5 vezes maior que o número de moléculas de 96 gramas de O2. 3 mols também. Se tem 3 mols aqui, 3 mols aqui, tem a mesma quantidade. Ele está dizendo que é 1,5 vezes maior. Também errado. A última, se para a massa relativa da molécula do metano atribuísse o valor 5, então a massa relativa da molécula do SO3 seria igual a 25. O que ele está dizendo? Que a molécula do SO3 é 5 vezes mais pesada que a do metano. Será que é verdade? Olha aqui, ó. 16 multiplica por 5, 80. Então, realmente, esse cara é 5 vezes mais pesado que esse. Gabarito, então, letra E. Ok? Fechando esse bloco aqui, próximo bloco, mais exemplos e mais assunto para a gente trabalhar. Tá? Não perde não, hein? Um abraço. Tchau, tchau.